Machine, você sabe o que é isso? E se eu falar para você que existe aí alguns golems orientais, né, vindo de Tamura, que podem ser super desenvolvidos, quase copiando aí os humanoides? A gente poderia chamar talvez da IA misturado com um ciborgue, talvez? Então, hoje eu vou contar tudo para vocês sobre os Machines, os golems de Tamura. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Ok, Ale, mas você vai falar aqui de um golem, então você já falou de outros. Qual que é a diferença dele em relação ao outro golem? Na verdade, ele não deixa de ser um golem, ele é um chassi de golem. Agora, com ameaças de Arton, surgiram aí as chances de você ter um chassi diferente no seu golem. Só que o que difere dele em relação aos outros? Eles são inteligentes, o outro também é, então não muda muita coisa. Eles têm vontade própria, e esse daqui também tem, então não muda também em relação ao outro. O que muda exatamente? É como ele foi feito. Ele é tão finamente acabado que ele chega a ser uma obra de arte. Para você ter uma ideia, ele é considerado cidadão do Império de Jade. Não que os outros golems não possam ser, afinal eles também têm consciência, decidem muitas vezes. Alguns talvez sejam um pouco mais arcaicos por ter tido aí uma energia elemental que entrou num chassi e acabou se apoderando. Então ele pode ter às vezes alguma dificuldade cultural. No caso desses, ele não tem uma dificuldade cultural porque ele é criado dentro da cultura de Tamura e ele é reconhecido como um cidadão e ele segue muitas tradições, e não porque ele foi criado dessa maneira, mas porque ele quis, foi uma decisão dele fazer isso. Então a gente pode dizer que ele tem aí um refinamento, tanto que ele possui uma série de apetrechos, que é aí que eu vou chegar, que eu acho que é a grande diferença em relação a qualquer outro golem, que pode tornar ele praticamente aí um androide, né? Ou mesmo um robô, ou algo assim que poderia estar vindo. Para você ter uma ideia assim do acabamento, imagina lá o Samurai de Prata, do Wolverine Imortal. Tudo bem que lá ele tinha uma pessoa dirigindo, mas imagina aquele acabamento, aquilo lá como se fosse um golem, de tão bem acabado. É exatamente isso que ele é, tá? Então agora eu vou falar aqui dos apetrechos e o que você pode conseguir fazer. Mas já vou adiantar, hein? Dá até pra ter um canhão acoplado no braço aí, hein? Um Mega Man praticamente. Essa referência do Mega Man aí é do Ed, lá do Covil do Dragão, aqui, membro do canal, hein, Ed? Aquele abraço. Mas vamos lá, como você vai montar um Machine no fim das contas? Você vai pegar as regras do Golem, que está lá no final, e aplicar as de chassi do Machine. A primeira delas é que você recebe mais um em 2 atributos, que você pode escolher onde você vai colocar. Você ainda se torna treinado em 2 perícias à sua escolha, mas você pode trocar uma dessas perícias por uma maravilha mecânica, que eu vou estar explicando, fica calmo. E aí o que mais que ocorre? Você também é sempre de tamanho médio, fora isso você mantém os mesmos atributos de um golem normal. Só essas sofisticações que agora eu vou chegar no ponto que os combeiros aí devem estar tudo esperando. E como que você pode pegar essas maravilhas mecânicas? Além dessa que eu estou falando agora, você também pode pegar cada vez que você subir de patamar. Em vez de você pegar um poder, você escolhe uma maravilha mecânica, tá? Não é de graça, subir de patamar você tem direito. Tá? E o que é patamar? É quando você passa de um certo grupo de níveis. Então, quando você deixa de ser iniciante, passa a ser um herói, um veterano e assim por diante, tá bom? Normalmente, se eu não me engano, é a cada 5 níveis que isso ocorre. O primeiro poder que eu tenho para falar, adaptação elemental. Quando você receber um dano do tipo elemento, ácido, fogo, frio, eletricidade, luz ou trevas, você pode gastar 2 pontos de mana. Você recebe redução de dano 10 até o final da cena desse elemento que você escolheu. Muito parecido, não sei se vocês vão lembrar daquele dos X-Men Dias do Futuro Esquecido, que o Sentinela se adapta ao ataque de gelo do Homem de Gelo, depois ao ataque de fogo do Mancha Solar. É isso, você meio que se adapta ao tipo de ataque naquela cena. Você pode usar para se adaptar a outros elementos? Sim, o poder não impede em nada que você faça isso, desde que você gaste os pontos de mana necessários também para isso. Mas eu posso acumular, fazer várias vezes de adaptar e ir aumentando minha redução ao dano daquele tipo de elemento? Não por um simples motivo, você não pode acumular o mesmo poder para ter mais bônus. Você pode ter para outros tipos de elemento na mesma cena, mas não poderia passar a ter 20, por exemplo, de redução de dano, tá bom?
Arma acoplada. Você tem uma arma presa ao seu chassi e ela fica guardada dentro de um compartimento. Então, aqui no antebraço você poderia abrir e sair um canhão, uma pistola, uma outra arma de fogo. Não precisa ser necessariamente uma espada ou algo assim, mas também pode. Qual é a vantagem disso? Primeiro que você possui saque rápido para tirar essa arma, então não precisa ter o poder. E você, além disso, não pode ser desarmada, ela está ali presa. Mas lembre-se que ela pode ser quebrada, tá bom? Você pode muito bem quebrar essa arma. Um personagem que possui ofício artesão consegue refazer o serviço a um custo de 100 tibares. Ou mesmo trocar a arma por uma outra quando você achar conveniente. Então veja que mesmo que você tenha esse poder num determinado momento, ele pode se alterar, mesmo você não subir de patamar, basta você trocar a arma e pagar os valores. Arma elemental. Você pode gastar uma ação de movimento e 2 pontos de mana para fazer com que sua arma dê mais 1 de 6 de dano do tipo do elemento que você tem no seu núcleo, tá bom? Então, se você escolher o que é de fogo, você consegue dar mais 1 de 6 de fogo e assim por diante. E ele é válido pela cena, tá bom? O pré-requisito, fonte elemental como núcleo de energia, tá bom? Auxílio de mira. Você pode gastar 1 ponto de mana quando fizer um ataque à distância e aumentar em 2 a sua margem de crítico. Isso é cumulativo com armas ou modificações que você venha a ter. Então, basta você ter uma arma desse tipo à distância que você consegue utilizar esse poder. Pode ou não ser acoplado também, tá bom? Canalizar reparos. Você pode usar uma ação de rodada completa para reparar o seu corpo. A taxa de que cada ponto de mana que você gasta, você recupera 5 pontos de vida. Então, naquele momento de urgência, você pode se reparar e arrumar o seu corpo através desse poder aí. É um poder interessante, muito parecido com regeneração, tá bom? Olha o poder aí do Mega Man, né? Canhão energético. Você pode, se sua arma acoplada for uma arma de fogo, você pode gastar uma ação de movimento e 1 ponto de mana para acumular energia. E com isso você pode fazer um disparo até o final da cena, mas é só o próximo, não são todos, tá bom? E aí você ganha mais um dado de dano do tipo da sua arma. Então, independente da arma que for, você consegue mais um dado de dano. Você pode acumular, por exemplo, com aquele de fogo, energético, elemental, tá bom? E além disso, você pode acumular mais de uma rodada, isso daí não é inviável. Então é aquele ataque carregado, por assim dizer. Qual é o limite? A sua constituição. Então se você tiver 4 de constituição, você consegue acumular até 4 vezes e aumentar em 4 dados, tá bom? O pré-requisito, arma acoplada. E assim, pessoal, se você tá aqui assistindo, a gente tá trazendo aí essa raça, vem de se inscrever no canal, dar uma ajuda pra gente continuar crescendo, trazer conteúdo. Quanto mais tempo a gente tiver livre para trabalhar para vocês, mais conteúdo a gente vai trazer. Então, para isso, a gente precisa conseguir viver daqui, ou no máximo diminuir o resto que a gente faz na vida. Para a gente poder trazer mais coisa. Tem muita coisa para a gente trazer. O que está faltando realmente é tempo para a gente poder produzir isso. Então, se puder dar uma força, se inscreve no canal, aciona o sininho, seja membro do canal, vem ser um zumbi de cemitério aí que você tenha acesso antecipado aos nossos vídeos, tá bom? Dínamo de mana. Você pode gastar uma ação de movimento e canalizar a sua mana para um determinado poder seu que utilize mana, lógico, né? E aí o que ocorre? Você economiza 1 ponto de mana quando for ativar essa habilidade. Se alguém possuir a perícia artesão, ofício, né, artesão, e quiser mudar isso com 1 hora de trabalho e 100 tibares, ela pode trocar para uma outra habilidade sua e com isso você economizar pontos de mana. Cumulativo com outros poderes que possam acumular ponto de mana. Pernas aprimoradas. Você pode gastar 2 pontos de mana e receber mais 6 metros de deslocamento e mais 5 de atletismo, válido pela cena inteira. Reservatório alquímico. Você possui um reservatório que mantém 2 doses de itens alquímicos, que você pode deixar lá pronto para usar a hora que você achar. Você pode tanto utilizá-los quanto alimentar o seu núcleo elemental. O pré-requisito é que você tenha o núcleo elemental. Para recarregar isso, você gasta uma ação de rodada completa e os itens necessários para recarregar o seu reservatório. Então, no caso, por exemplo, 2 ácidos, se você for pôr 2 ácidos, coisas desse tipo, tá bom? Mas me diz aí, quem já fez um machine? Coloca aí qual foi o seu machine, como ficou, se foi legal a experiência, se deu certo na mesa.
Fala aí, o que você inventou pra ele? Qual foi o canhão? Você fez uma cópia do Mega Man igual o Ed? Ou não? Tá bom? Então, põe aí nos comentários que eu quero ver aí o que cada um tá fazendo aí na sua mesa de RPG. Tenho certeza que tem ideias muito criativas vindo por aí. E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos. A gente está tomando o mundo do RPG, né? Vamos invadir aí com a nossa horda de zumbis e esqueletos o mundo do RPG e as mesas de RPG, trazendo cada vez conteúdo, trazendo outros sistemas, cada vez mais para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!